E aí galera, aqui no Miro do canal GameG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais é que Attack on Titan 3, que teve mais um episódio e caramba, foi muito massa, velho. Gostei demais desse episódio, teve mais de algumas explicações e também a gente viu bastante ação. O que acontece é que nesse episódio a gente continua de onde havia parado, onde a gente viu que a situação ficou bem complicada, onde simplesmente do nada o pai da história, ele acaba tomando ali a vacina dele lá, aquele negócio lá, e acaba se transformando. Não sei se por ele tomar teria uma reação diferente do que teria que ter, já que não seria inserida totalmente toda a dosagem completa. E como é uma dosagem pequena, então praticamente ele não vai se transformar tão bem como deveria. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que ele é um titã gigantesco, velho. O cara é muito grande. E aí o que acontece é que a gente vê que todo mundo começa a ser arremessado para longe, porque simplesmente o vento e a explosão ali dele crescendo simplesmente é estrondoso, é muito grande. E aí o que acontece é que ninguém consegue ficar parado de frente àquilo. E aí simplesmente a gente vê que a história tá tentando salvar o Eren de todo jeito. O Eren ainda tá lá chorando, feito louco. Pense no homem para chorar, nunca vi tanto desespero, porque simplesmente ele lembrou de coisas que fazem do pai dele um vilão. E aí ele acabou vendo que ele é um bosta, né? Porque simplesmente tudo que ele fez foi em vão, por conta de que seu pai na verdade era o maior inimigo. Pelo menos já é o que ele lembra, o que ele viu ali naquelas visões. E o que acontece é que a história começa a dizer a ele que simplesmente que mesmo ela sendo inimiga da humanidade, ela também é aliada dele. Então ela simplesmente está confiando nele, onde simplesmente ele meio que mostrou que ela perdoava qualquer coisa que tivesse acontecido ou algo que ele tivesse pensando. Eu acho que é isso, algo assim. Depois de ele chorar, o Kenny Akame tá voando por aí, todos os personagens estão se lascando. A gente vê que o Armin, o outro cara e também a Ranger acaba aqui saindo justamente do local para poder ir para um lugar mais seguro, tendo em vista que a Ranger está muito ferrada. E aí fica lá praticamente todo mundo justamente junto do Eren lá, e eles ficam presos, não tem para onde sair, porque o Titã praticamente tampou tudo e tá crescendo numa velocidade muito rápida e destruindo todo o local, onde tá tudo desabando. E a gente vê simplesmente que na hora daquela agonia, do desespero, acaba que o Levi faz uma pressãozinha no Eren e o Eren acaba que meio que tentando se mostrar útil, né? Já que ele tá se achando inútil, ele mostra que ele pode fazer alguma coisa, ele quer mostrar que ele não é inimigo, que ele quer ajudar e tal. E aí simplesmente a gente vê que ele pega um frasco de vidro de algum tipo de líquido ou algo do tipo que seria utilizado pelos titãs. Não sei o que era, só sei que simplesmente ele acabou que mordendo aquilo, tomando aquele líquido e simplesmente se transformou por completo. Onde a gente viu que ele não estava se transformando tão bem, mas dessa vez se transformou. E no que ele se transformou, ele acabou começando a fazer uma coisa diferente. Ele ativou uma habilidade nova, onde simplesmente, quando dá uma parada no episódio, ele dá umas explicações ali para mostrar o que a gente não viu no anime. E simplesmente explica que ele estava treinando a nova habilidade dele, que é justamente a habilidade de fazer carapaça, né? Aquela coisa de gelo, onde eles construíram a muralha e também onde a Anne também fez aquela proteção para ela e tal. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que ele se transforma por completo, e aí se transforma numa carapaça de gelo, velho, onde se congela tudo, e aí acaba salvando todo mundo que tá naquele recinto, simplesmente por conta dessa proteção que ele faz, esse uso de habilidade nova aí que ele tem. E aí todo mundo agradece ele, e até ficam dizendo na cara dele que simplesmente achavam que ele ia simplesmente deixar eles na mão, tendo visto que ele tava chorando tanto, tava sendo tão bebezão, tá ligado? E aí o que acontece é que depois disso a gente vê que ele sai dali. O restante do episódio é simplesmente eles voltando para o distrito de Orvad, acho que é assim que se chama. E simplesmente nesse trajeto é que é contada as coisas mais importantes do episódio. As coisas importantes são o que realmente estava acontecendo e quais eram os objetivos daqui para frente. O que acontece é que a gente vê aí que simplesmente a história e o Eren, eles estão pensando de como que vão fazer com esses poderes, o qual vai ser as ideias que vão ser tomadas. Onde simplesmente eles começam a falar que o grande fundador, o rei fundador, que simplesmente seria o primeiro titã mais poderoso de todos, onde simplesmente habita dentro do Eren no momento, onde simplesmente seriam as informações de memórias daquele rei fundador,
onde simplesmente só se ativa quando entra em contato com alguém da família Reis. Então no Eren ali está protegido, não tem as memórias atuando, então é o melhor lugar para se ficar. Mas o grande problema é que simplesmente o poder do fundador que está dentro do Eren só é ativado também com a família Reis. Então esse poder seria muito bom para destruir os titãs, que era o que o pai da história queria fazer. Só que o que acontece é que simplesmente toda vez que alguém utilizava desse poder ou ia tentar resgatar essas memórias, alguma coisa relacionada ao rei fundador, algo da memória do rei fundador fazia com que todo mundo desistisse e não quisesse mexer em nada, como simplesmente o rei fundador ele entrasse e fizesse uma lavagem cerebral na pessoa, ou simplesmente a conclusão que eles têm de tudo aquilo ali é tão boa que eles já acabam dizendo que aquilo ali é certo e não deve mexer, não deve interferir naquilo. E o que acontece é que simplesmente eles ficam nesse dilema sobre o que fazer, se realmente Eren deve morrer, onde até mesmo Levi pergunta se ele está disposto a se matar para salvar a humanidade, onde até mesmo ele fala que sim, que poderia aí ter a possibilidade de ele servir de alimento para o Reis, que está justamente gigantesco, escrotão, é o titã mais bizarro que eu já vi, parece uma centopeia, só que com poucas patas, né? E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que, na verdade, se ele comesse o Eren, poderia ser que ele voltasse ao normal, pois ele iria começar a ter a capacidade de pensar novamente, as capacidades cognitivas e o controle de suas habilidades, que é o que acontece com Eren, com o Coraçado, com o Colossal e todos esses titãs. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que a história ela dá uma solução. No caso não é bem uma solução assim, né? O que acontece é que simplesmente ela fala que o que o pai de Eren fez foi simplesmente uma jogada de mestre para poder evitar a família dela, porque a família dela queria fazer sacanagem. Então ele queria evitar que o rei fundador acabasse com as esperanças da humanidade. Então por isso que ele havia roubado todo aquele poder do fundador e entregado para seu filho, para mantê-lo em segurança e longe dos reis. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que a história fala que é importante ele prestar atenção nisso e ir buscar informações que estão trancafeadas no porão aí que Eren tem a chave, que é o porão do pai dele, onde simplesmente eles não tem como ter contato por conta de estar infestado de titãs. Então o que acontece é que agora eles podem utilizar o seu poder de congelamento e fechar a muralha. Se eles conseguirem fazer isso, eles podem verificar o que tem no porão, e aí eles podem achar uma outra saída. Então o que ela fala é que é justamente isso, dá um tempo ao tempo e aí eles verificar mais informações e saber o que podem fazer. Mas o mais interessante é o que pode estar vindo em seguida, o próximo episódio. Caramba, o Eren ele fala que simplesmente não vai evacuar a cidade, cara. Se ele não vai evacuar a cidade, então o negócio vai ser bem tenso. Eu acho que ele quer mostrar realmente o titã pessoal, para o pessoal realmente ficar ciente da situação e vai fazer alguma coisa para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Eu acho que é isso, eu acho que ele quer passar para as pessoas a realidade da situação. Ou até mesmo não, né? Pode ser que seja outra coisa que ele esteja em mente. Mas caramba, que episódio massa, eu gostei bastante, teve bastante explicação. E agora a gente já sabe que esses titãs aí são os primordiais para a batalha contra os titãs originais. Que é justamente aquele macaco lá, aquele macaco escroto lá, ainda não apareceu mais. E bem provável que ele seja um dos titãs inimigos realmente. E não seja esses titãs que a gente tá vendo. Essa briga todinha aí é só entre titãs que estão loucos e não sabem o que fazer com os seus poderes. Porque realmente os titãs inimigos ainda vão aparecer, eu tenho certeza disso. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!